Estamos ao vivo na programação da Voz da Assembleia de Deus, e eu quero fazer menção do texto sagrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35, que diz assim: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Glória a Jesus. Meus irmãos, estamos aqui atendendo a sugestão, de um dos nossos ouvintes, o nosso irmão Nivaldo, que sugeriu que falássemos sobre perdão. E vamos falar nessa noite sobre esse tema tão importante. Quero mandar para o senhor presbítero Antônio Salles, que está na escuta. Deus abençoe. Jesus, no versículo 32, ele diz: Por isso o reino dos céus, quando ele começa a contar a parábola, ele diz: Por isso o quê? A resposta está no versículo anterior, no 22. Quando Pedro pergunta: Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? E aí Jesus diz: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, por conta disso, ele fala que o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer contas com servos e descobriu, foi apresentado a ele um servo que lhe devia 10.000 talentos. E aquele rei, ele perdoou a dívida de 10.000 talentos daquele servo. E o servo, quando saiu da presença do rei, encontrou com o servo e o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Mas ele mandou que prendesse aquele conservo até que pagasse a dívida. E aqui nós estamos falando de um tempo em que dívida gerava escravidão, A dívida gerava escravidão. Os conservos, quando viram, se entristeceram e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. E por conta disso, o Senhor se chateou com a falta de misericórdia que ele tivera para com seu companheiro. Meus queridos irmãos, só para estabelecer um paralelo, nós já falamos alguma coisa sobre esse tema, mas não
com a ênfase que daremos hoje, só para se fazer um paralelo entre 10 mil talentos e 100 denários, um denário era o salário de um dia de trabalho, era o equivalente a 4 gramas de prata, e um talento era equivalente a 6 mil denários. Um talento era equivalente a 6 mil denários. E, portanto, 10 mil talentos era o equivalente a 60 milhões de denários. Se fosse nos dias de hoje, seria como comparar 30 reais, ou 3 mil reais, perdão, seria como comparar 3 mil reais a 1 bilhão e 800 milhões de reais, aproximadamente. Eu estou fazendo esse paralelo para demonstrar aos ouvintes o seguinte: a dívida daquele servo para com o rei era uma dívida impagável. Era uma dívida impagável. Mas ele disse, e ele estava na iminência de ter a sua mulher e seus filhos vendidos, e tudo que tinha para que pagasse a dívida. Mas ele disse: seja generoso e tudo te pagarei. E o rei se compadeceu, soltou e perdoou a dívida. O servo, ele não negou a dívida, mas ele pediu clemência, pediu paciência e afirmou que pagaria. Mas é importante nós entendermos que a dívida era impagável. E Romanos 4, versículo 4 diz: ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Ou seja, se a salvação fosse por obras, cada boa ação anularia uma má ação, e essa conta não ia fechar nunca, porque nós erramos mais do que acertamos em essência, né? A essência humana, a natureza humana pecaminosa é complicada. Então, não teria como, olha o que diz Salmos 49, versos 6 a 8: daqueles que confiam em sua fortuna e se vangloriam da abundância, ninguém é capaz de redimir seu próprio irmão ou pagar a Deus o valor de sua vida, porquanto o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Então a dívida era impagável. E o Senhor, movido de íntima compaixão, perdoou-lhe a dívida. Ele foi movido e percebeu que somente o perdão poderia livrar aquele servo. E ele moveu-se de íntima compaixão, perdoou a dívida. E aí, trazendo para o nosso contexto de vida cristã, nós tivemos também a nossa dívida perdoada. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável. A Bíblia diz que o Senhor, no Salmo 103, versos 10 a 12, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Nós fomos perdoados. A cédula que atestava a nossa dívida com Deus foi rasgada. Colossenses 2, 13 e 14, a Bíblia diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A cédula, o certificado de dívida, a nota promissória foi tirada de nós. Foi riscada, tirou do meio de nós e cravou na cruz. E por isso podemos dizer, conforme Romanos 8:1,
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus, ele foi ferido por nosso pecado, pagou a dívida dos injustos. 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. Nossa dívida foi perdoada, queridos irmãos. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Essa é a nossa condição. E como aquele servo que devia 10.000 talentos, ou se fizermos a conversão em moeda similar, 60 milhões de denários, já que um talento equivalia a 6.000 denários, aquele homem que teve a sua dívida impagável perdoada, este homem agora, quando sai da presença do rei, ele encontra no caminho um conservo que lhe devia 100 denários, uma quantia irrisória se comparada com a dívida então perdoada. E aquele servo incompassivo sufoca seu conservo. O conservo faz o mesmo pedido. Prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. O mesmo pedido. Assim como no versículo de número 26, o servo, ele diz ao rei: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Agora o conservo diz ao servo a mesma coisa: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. A diferença é, versículo 30, ele porém não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Os conservos, vendo aquilo, se entristeceram e foram falar ao rei a história. Contaram ao rei que aquele servo incompassivo sufocou o seu conservo, não atendeu o pedido de generosidade, o clamor de generosidade, causou tristeza nos demais conservos, e agora o Senhor o convoca para uma audiência em sua presença. Versículo 32, então o Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado. Olha que coisa triste. Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Meus amados, a compaixão é sentir o sentimento do outro, é ter piedade do outro. E o Senhor disse: eu tive compaixão de você, mas você não demonstrou a mesma compaixão para com o conservo. Você recebeu compaixão, mas você não distribuiu compaixão. Você recebeu perdão, mas você não liberou perdão. E aí o versículo 33 diz: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Olha aí, meus irmãos, devemos aprender com José, que perdoou seus irmãos.
Devemos aprender com Jó, que orou por aqueles que falaram mal dele em sua presença. Devemos aprender com Estevão, que quando estava prestes a ser apedrejado, pôs-se de joelho e disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Devemos aprender com o que Jesus disse: ame quem te odeia e ore por quem te persegue. Devemos aprender com o que Jesus dissera, que não há mérito algum em amar somente a quem nos ama e ter apreço somente por quem nos tem apreço. O desafio não é amar por quê, mas é amar apesar de. É o amor chamado incondicional. É o amor que não tem motivo aparente. É aquele amor que emana de Deus no coração do cristão e faz com que este cristão também ame ao seu próximo. Eu quero cumprimentar o nosso irmão Nivaldo, que foi quem sugeriu, esse tema. Está assistindo, Deus abençoe. A nossa irmã Miriam Ribeiro está assistindo, nosso irmão Robson Ribeiro. Deus abençoe esses irmãos poderosamente, os demais irmãos também que estão na escuta. Então, meus amados, seguindo, nós vemos muito isso nos dias de hoje. Recebemos perdão e não queremos dar perdão. As pessoas têm misericórdia de nós e não queremos ter misericórdia das pessoas. Muitas vezes nós somos alvo da compaixão de alguém e não queremos ser compassivos com alguém. Mas o rei, que aqui representa o nosso Deus, cobrou efetivamente daquele servo e o chamou de servo malvado e disse: você deveria ter igual compaixão. Igual compaixão. E aí eu entro na parte mais delicada, na parte mais difícil e que alguns não gostam de falar. Versículos 34 e 35 dizem assim: e indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. O texto diz, eu vou repetir, e quem estiver me ouvindo vai entender. O texto diz: e indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. O texto está dizendo que o Senhor entregou aquele servo aos atormentadores. O texto está dizendo que o Senhor praticou uma ação. Não está dizendo que o Senhor foi passivo no processo. Está dizendo que o Senhor praticou uma ação. Qual foi a ação? Entregar o servo mau aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. A figura dos atormentadores eram os carcereiros encarregados de torturarem os presos. Eram os chamados verdugos. E o instrumento utilizado pelos verdugos eram terríveis. Provocavam doenças, provocavam dores. E aí o Senhor entregou aquele servo mau aos atormentadores. E o versículo 35, olha o que diz: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um as suas ofensas. Foi Jesus quem disse, e Jesus disse: meu Pai fará. Aqui não está dizendo meu Pai permitirá, está dizendo meu Pai fará. Deus não torturará. Jesus não está dizendo meu Pai torturará, mas o texto está dizendo meu Pai entregará.
E que tipo de tortura é essa? Que tipo de sofrimento é esse? O texto está dizendo claramente, eu preciso explicar com muito cuidado, para não dar espaço a más interpretações. O texto está dizendo muito claramente que se eu não for misericordioso com o meu próximo, da mesma forma que Deus é misericordioso comigo, o Senhor retirará de sobre mim este perdão e eu serei entregue a verdadeiros tormentos na alma. E por que é que tem tantas pessoas com a alma adoecida nos últimos dias? São vários os fatores, mas um deles, eu acredito que seja preponderante, é a falta do perdão. Há uma frase, uma citação de alguém que diz que ter mágoa ou guardar ressentimento de alguém é como você tomar um veneno esperando que a outra pessoa morra. A pessoa vai morrendo por dentro. A pessoa vai sendo corroída por dentro. A pessoa vai sofrendo porque vai remoendo sentimentos negativos, sentimentos ruins. Vai verdadeiramente cometendo um suicídio na sua alma. Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, o modelo de oração, está lá em Mateus 6, do 12 ao 15, ele disse: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Depois do modelo, Jesus ele volta na questão do perdão e diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então veja, meus amados, que é uma questão, pragmaticamente falando, de inteligência. Não se trata do merecimento de alguém, se trata da minha necessidade. Eu preciso perdoar, porque se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar. Se eu não perdoar o meu próximo, Deus não perdoará o meu pecado, e eu viverei uma vida de tormento na alma, porque eu não perdoarei e não serei perdoado. Além de carregar o peso da culpa do pecado, eu também carregarei o sentimento negativo nutrido por alguém. Porque quando você perdoa, você entrega a Deus, você entrega nas mãos do Senhor. Olha o que diz Romanos 12, 17 a 21. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então o texto está dizendo claramente: não se vingue. E o que é dar lugar à ira? Se zangou, mas absorva isso e entregue na mão do Senhor. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, isso também se fará. Então, se alguém te fez o mal, não se preocupe, ore por ele, perdoe e entregue nas mãos do Senhor. O Senhor é justo juiz, o Senhor julgará, o Senhor dará devida recompensa. Davi, ele perdoou Saul, ele não nutriu sentimentos por Saul, ele teve chance de se vingar e não se vingou, mas Davi sentenciou: o Senhor julgue entre mim e ti. E Deus, que é justo juiz, colocou tudo no seu devido lugar. Nós não podemos querer fazer o papel de Deus, nós não podemos querer punir as pessoas
em lugar de Deus. Deus não deu essa outorga a ninguém e nos ordenou que devemos perdoar. Devemos perdoar. É uma necessidade. Entenda isso nessa noite. E às vezes a gente dá tanta desculpa para não perdoar. Eu não estou falando de algo que é a questão da confiança. A confiança é uma conquista e a pessoa perdeu. Você não é obrigado a fazer negócios com alguém que já te prejudicou. Você não tem obrigação alguma, né? Não se trata disso. Se trata de perdoar. E o que significa perdoar? Liberar da dívida. Perdoar é você não cobrar mais a dívida. É você entregar nas mãos do Senhor. É você se limpar de todo sentimento ruim. É você também exercer a mesma misericórdia que te alcançou. A gente só dá o que a gente tem. E se é verdade que as misericórdias do Senhor nos alcançaram, devemos também, de igual maneira, perdoar e sermos misericordiosos com todos os homens. Que Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.